Vamos lá, de volta agora para analisar a contestação trabalhista. Outra peça que muitas vezes já foi cobrado nas provas anteriores de segunda fase da OAB em Direito do Trabalho. Contestação trabalhista, ela é considerada bem mais simples que a petição inicial. Pelo menos eu considero a contestação bem mais simples, bem mais fácil de ser redigida. O que nós vamos fazer a partir de agora? Vamos identificar a peça, vamos ver aqui da mesma forma como nós fizemos com a petição inicial, como eu identifico a contestação trabalhista. Vamos ver um exemplo que já foi utilizado em prova da OAB. Vamos comentar sobre algumas teses de defesa que geralmente são utilizadas também nessas provas. Então, primeiro ponto aqui, como é que eu vou identificar a peça? Fácil. Vejam que a petição inicial eu identifico através da narrativa de fatos externos ao processo. A contestação eu vou identificar com a narrativa sobre o ajuizamento de uma ação. Vejam que o problema vai deixar claro para você que já foi ajuizada uma reclamação trabalhista. Foi ajuizada uma reclamação trabalhista que tramita na vara número tal de certo local, ou que o reclamante pretende a condenação da reclamada ao pagamento de A mais B mais C e vai pedir para você, na qualidade de advogado da empresa, apresentar a peça processual cabível. Então vejam que a afirmação agora é sobre o ajuizamento de reclamação trabalhista. Foi ajuizada uma reclamação trabalhista. Ou o reclamante pretende a condenação ao pagamento das verbas A, B e C. Então até coloquei para vocês aqui, para vocês memorizarem essa ideia. Geralmente afirma que houve o ajuizamento de uma ação trabalhista ou que o reclamante pretende a condenação da reclamada ao pagamento de verbas. Se já houve a afirmativa de ajuizamento da ação, você não vai pensar em outra petição inicial. A ação já foi ajuizada. Você não vai pensar em recurso porque não falou nada sobre decisão. Só disse que foi ajuizada a reclamação trabalhista. Narrando ali trabalho em jornada extraordinária, pedindo a condenação ao pagamento de horas extras. A sua defesa aqui vai ser a típica do processo do trabalho, contestação trabalhista. Olha o modelo aqui de questão que eu utilizei. Também fiz algumas reduções aqui, que o problema era grande. Edinalda Macedo, assistida por advogado particular, ajuizou reclamação trabalhista. E aí você já ficou esperto com isso. Se ajuizou reclamação trabalhista, pode vir uma contestação por aí. Você já excluiu petição inicial. Ufa, petição inicial não é. Então, ajuizou reclamação trabalhista pelo rito ordinário em face de Pedro de Oliveira. Número da reclamação trabalhista em 5/10/2011, afirmando que após ter concluído o curso superior de enfermagem, foi contratado em 13/2/2005 para dar assistência à mãe enferma do reclamado, que com ela coabitava, tendo sido dispensada sem justa causa com a anotação da dispensa em 8/7/2010. Diante do acima exposto, postula pagamento de diferenças salariais, indenização compensatória de 40% e outros que eu cortei aqui. Considerando que a reclamação trabalhista foi distribuída para a 20ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, redige na condição de advogado contratado pela reclamada a peça processual adequada a fim de atender aos interesses do seu cliente. Veja que aqui não existe dúvida. Tudo nos leva a crer que a defesa a ser apresentada é a contestação, que a peça a ser redigida é a contestação. Primeiro ele diz que ajuizou uma reclamação trabalhista e nada falou sobre defesa, nada falou sobre decisão, sobre sentença. Simplesmente diz que foi ajuizada uma reclamação trabalhista, que o reclamante está pedindo A mais B mais C e que você, na qualidade de advogado, tem que apresentar a peça processual adequada. Peça processual
contestação. O que eu anotaria aqui se fosse você? Então vamos lá, ó. O que eu anotaria aqui, já que já sabemos que é uma contestação, o que eu anotaria? Anotaria o número do processo. Anotaria aqui, ó. Anotaria os pedidos anotaria os pedidos que foram formulados, para saber qual vai ser a minha linha de defesa. Anotaria a 20ª Vara do Trabalho de Vitória, do Rio de Janeiro, capital. Então, anotaria a 20ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, capital. Para quê? Para saber dos requisitos ali da minha contestação. Percebam o seguinte, ó, o número do processo vai ser relevante? Vai, porque eu farei menção a ele. 20ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro vai ser relevante? Vai, claro, eu farei menção na contestação. Por quê, ó? Primeiro ponto, a reclamação trabalhista, a contestação, ela vai ser endereçada, vai ser encaminhada para aquele juízo que determinou a notificação. Se o processo está tramitando perante a 20ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, a minha contestação vai ser apresentada perante essa 20ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro. Não tenham medo de endereçar para a 20ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro. É isso que a banca quer. Se você não endereçar para aquela vara específica, nós teremos aqui perda de pontos. Depois, na contestação, logo abaixo da competência, você vai fazer menção ao número do processo. Nesse caso aqui, o número do processo foi fornecido, então faça menção a ele. Se não tivesse sido fornecido, eu simplesmente colocaria processo número XXX, processo número pontinho, pontinho, pontinho. Eu não inventaria, porque vocês sabem que eu não devo inventar nenhum dado sob pena de identificação da prova. Mas aqui forneceram, você tem que mencionar, você tem que fazer menção a ele. E aí percebam que nós vimos aqui, ó, que houve a contratação para dar assistência à mãe enferma do reclamado. Lendo essa hipótese aqui, lendo essa informação com todas as demais, nós chegamos à conclusão, era o que queria a banca aqui, nós chegamos à conclusão que se trata de um empregado doméstico. É um empregado doméstico. E essa daqui era a linha de defesa a ser utilizada. Depois nós vamos ver como é que eu coloco isso no papel. Mas da mesma forma, você analisou aqui e viu que o trabalho ele era contínuo, que não tinha ali intuito lucrativo, que era para a família ou pessoa da família no âmbito residencial, então você verificou se tratar de um empregado doméstico. O que você vai fazer nesse momento? Você vai pegar o índice ali remissivo do seu vadimécum, da sua CLT e vai procurar a lei que trata do doméstico. Atualmente, você também iria para o artigo 7º, o parágrafo único da Constituição Federal, alterado pela emenda 72 de 2013. Então faria como nós fizemos lá na petição inicial. Você agora passa a anotar os dispositivos de lei, as súmulas, as OJs. Então definimos que se trata de uma contestação. Vamos ler o dispositivo de novo para descobrir quais são as teses de defesa. Nós vimos aqui, ó, que se trata de um empregado doméstico. Então vamos analisar as linhas de defesa, vamos destacar os dispositivos, súmulas, artigos e OJs sobre essa matéria. Além disso, ó,
Aqui no problema nós não temos nenhuma informação, mas pode ser que a banca faça menção a alguma preliminar de mérito. Pode ser que a banca faça menção ali a alguma situação prevista no artigo 301 do CPC. Pode ser que a banca demonstre, por exemplo, que existe uma ação idêntica em curso, ou que uma ação idêntica já foi julgada, ou que está no prazo de perempção. Ou seja, pode ser que ela demonstre a existência de alguma preliminar de mérito. E aí você teria que abrir um tópico na sua contestação, seria o primeiro tópico da sua contestação, exatamente falando das preliminares de mérito. Das preliminares de mérito. Para identificar dentro do artigo 301 do CPC esse vício. Digamos que o problema tenha afirmado que existe ação idêntica em curso. Opa, ação idêntica em curso, eu tenho litispendência. Então você vai narrar exatamente essa litispendência. Você vai demonstrar que existe uma ação em curso de número tal, que tramita na 18ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro. E aí você vai fazer o pedido específico sobre aquela preliminar. Aqui vem um ponto específico. Aqui vem um ponto importante. Qual é o pedido específico a ser formulado nessa preliminar? Vai depender da espécie de preliminar de mérito. Por isso que eu coloquei para vocês aqui, para relembrar e facilitar, que existem preliminares peremptórias e dilatórias. As peremptórias são aquelas que extinguem o processo, geram a extinção do processo. As dilatórias não extinguem o processo, apenas aumentam o procedimento, dilatam o procedimento. Bem, identifiquei que o problema narrou hipótese de litispendência. Litispendência é uma preliminar peremptória, gera a extinção do processo sem resolução de mérito se reconhecida. Então, no meu tópico ali sobre preliminar de mérito, eu vou demonstrar que existe a litispendência, que existe uma ação idêntica em curso e que a ação idêntica que a ação é idêntica quando tem as mesmas partes, mesma causa de pedir, mesmo pedido, e dentro daquele mesmo tópico eu vou requerer a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267 do CPC. Então já vou pedir dentro daquele próprio tópico a extinção do processo sem resolução de mérito, conforme artigo 267 do CPC. É claro que ao final da contestação, quando eu for redigir os pedidos, eu vou renovar, eu vou requerer a extinção do processo sem resolução de mérito. Mas lá atrás, no início da contestação, eu já deixei claro para o julgador que eu sei que existe a preliminar, que ela é peremptória e que a preliminar peremptória gera a extinção sem resolução do mérito. Se for uma dilatória, por exemplo, incompetência absoluta. A incompetência absoluta é um exemplo de uma preliminar dilatória. Eu não tenho a extinção do processo, eu não vou requerer ao juiz do trabalho a extinção do processo sem resolução do mérito por reconhecimento da incompetência absoluta. Não, eu vou requerer a remessa dos autos para a justiça competente. Se eu entendo que a justiça do trabalho é incompetente para aquela situação, eu vou alegar a incompetência absoluta requerendo a remessa dos autos para a justiça competente. Então, definir ali a existência ou não de preliminares de mérito. Se houver, já expliquei, já fundamentei e fiz ali o requerimento específico. Seguindo aqui na análise da contestação, nós vamos aqui, competência. Eu até falei um pouco no tópico anterior, mas vamos aqui, competência. Eu vou endereçar a minha
petição inicial para a vara do trabalho que determinou a notificação do obreiro. No exemplo que nós estamos utilizando, que foi o exemplo real, era a 20ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro. Então, vou endereçar ao excelentíssimo senhor juiz da 20ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro. Vou fazer menção a essa 20ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro. Além disso, coloquei para vocês aqui, para facilitar, algumas teses de defesa. Algumas teses que eu posso aqui alegar como a defesa na contestação. É muito comum, por exemplo, nós temos a narrativa de horas extraordinárias, que o reclamante alegou trabalhar de 8 da manhã às 8 da noite sem receber as suas horas extraordinárias. Se ele narrou o trabalho extraordinário e pediu a condenação ao pagamento dessas horas extras, algumas teses de defesa que podem ser utilizadas, eu tenho aqui, por exemplo, a existência de banco de horas. Posso provar que existia o banco de horas de acordo com 59, parágrafo 2º da CLT, e que ele não recebeu as horas extras porque ele as compensou. Ele fez a compensação permitida pelo banco de horas. Eu posso demonstrar que ele não faz jus ao recebimento de horas extraordinárias porque ele é empregado ocupante de função externa, incompatível com a fixação de jornada de trabalho ou cargo de confiança. São as duas situações previstas no 62 da CLT. O empregado ocupa função externa, desenvolve função externa, incompatível com a fixação de jornada de trabalho, ele não faz jus ao pagamento de horas extras. Se ele exerce o cargo de confiança e recebe pelo menos 40% de gratificação, ele não faz jus àquelas horas extraordinárias. Então, são algumas teses de defesa que nós temos. E é isso que você vai fazer quando estiver analisando no dia da prova os seus fundamentos. Opa, ele está pedindo ali horas extras. O próprio problema vai fazer menção à existência do banco de horas, e é isso que você tem que se tocar. É isso que você tem que ver que é o fundamento. Ele vai fazer menção à atividade externa, incompatível com a fixação de jornada de trabalho. E é esse gancho que você vai fazer, destacando ali na sua petição inicial os artigos, as súmulas, as OJs. Nós temos aqui, como outra tese que poderia ser utilizado, a condenação ao pagamento de adicional de insalubridade e periculosidade. Vejam que o reclamante fez o pedido ali de adicional de insalubridade ou de periculosidade. Eu posso, por exemplo, mas isso, o exercício, o problema vai deixar claro, alegar que houve reclassificação do agente nocivo e que hoje não existe mais a insalubridade. Eu posso alegar que há o fornecimento e utilização efetiva dos equipamentos de proteção individual e que esses EPIs retiram o direito à percepção do adicional. Eu posso afirmar que a exposição se dá a um tempo extremamente reduzido ou a exposição fortuita. Vejam que isso daqui são teses de defesa. Essa primeira, súmula 248 do TST, utilização de EPI, súmula 289 do TST, exposição a tempo extremamente reduzido, súmula 364 do TST, são todos aqui fundamentos que podem ser utilizados. E lembrando, se a súmula, se a OJ, se o artigo ele for pequeno, você pode transcrever. Se for muito grande, não vale a pena transcrever para você não perder tempo. Então são aqui teses que podem ser utilizadas em pedidos normais ali, que as bancas sempre incluíram no exame de segunda fase da OAB. E aí, continuando aqui na defesa, nós vamos para a exceção de incompetência e reconvenção. Vejam que são duas teses
São duas peças também de defesa que podem ser utilizadas. Não são comuns. Desde aqui da entrada dos exames unificados, não houve pedido de exceção de incompetência ou de reconvenção, mas como nós vamos tratar de várias peças diante da possibilidade de serem cobradas, vale a pena lembrar alguns pontos. A exceção de incompetência e a reconvenção, elas têm uma forma muito parecida com a petição inicial. A exceção de incompetência, ela é uma petição um pouco mais simples se comparada com a petição inicial. A reconvenção não. A reconvenção é petição inicial da forma que nós explicamos. Então, a exceção de incompetência, como é que eu vou identificar essa peça aqui? Como é que eu vou identificar que a peça é uma exceção de incompetência? Pensando só nela, agora deixando reconvenção um pouco para depois. Como que eu faço a identificação? A identificação dela é simples. A banca deixará claro para você que houve o ajuizamento da ação no local A, mas que a prestação do serviço se deu no local B. Ou seja, haverá informação de que o trabalho foi prestado em um local e o ajuizamento da ação em outro. Bruno trabalhou em Vitória, Espírito Santo, ajuizou a reclamação trabalhista em São Paulo. Percebam que tem algo de estranho. O local do ajuizamento da ação é o local da prestação dos serviços. Bruno prestou os serviços em Vitória, por que ajuizou em São Paulo? Existe um erro. Esse erro aqui, a banca quer que você alegue por meio da exceção de incompetência. Então, nasceria aqui a ideia de você apresentar a exceção de incompetência, redigir essa peça. Então, coloquei para vocês aqui, ó, como é que eu vou identificar a peça? Haverá afirmação de que a ação trabalhista foi ajuizada em local diverso da prestação dos serviços. E aí, lembrando sempre que o local do ajuizamento está lá no artigo 651 da CLT. Então, nós sempre vamos buscar essa informação. Trabalhou no local tal, ajuizou no local errado. Prestou serviços na cidade A, ajuizou na cidade B. Como é uma petição, nós sempre teremos no primeiro momento a competência. Vou endereçar para quem? Para o juízo que determinou a notificação do reclamado. Vamos até utilizar o exemplo passado da 20ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro. Se a 20ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro me notificou para comparecer à audiência e apresentar a defesa, e eu sei que o local que deveria ter sido ajuizada a ação era ali o Vitória, Espírito Santo, eu vou apresentar a exceção de incompetência para a 20ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, pedindo a remessa para a Vitória, Espírito Santo. Então veja que o endereçamento vai para a 20ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, que é o juízo que determinou a notificação do reclamado. E a fundamentação ela é muito simples. Se eu estou falando aqui de erro no ajuizamento da reclamação trabalhista em relação ao local, a minha fundamentação estará no artigo 651. Eu vou encontrar o erro do reclamante aqui no 651. Essa vai ser a fundamentação. Local do ajuizamento ou da prestação de serviços, conforme o artigo 651 da CLT, pouco importando o local da contratação, pouco importando o local atual do domicílio do reclamante. Essa é a fundamentação. A fundamentação ela é tão simples e isso é um dos motivos pelos quais as bancas geralmente não pedem exceção de incompetência, porque não precisa nem pensar muito para buscar essa fundamentação. O pedido que é o mais importante aqui. Eu vou requerer o reconhecimento da incompetência da Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, remetendo os autos a uma das varas
do Trabalho de Vitória, Espírito Santo, por ser competente, nos termos do artigo 651 da CLT. Então, eu tenho que formular esse pedido específico, que se reconheça a incompetência da vara tal do Rio de Janeiro e remeta para uma das varas do Trabalho de Vitória. Eu não posso requerer aqui a remessa a uma vara específica de Vitória, porque Vitória tem várias varas do trabalho competentes, então vai remeter para uma das varas do Trabalho de Vitória, lá chegando nós teremos a distribuição a uma das varas competentes. Esse pedido tem que estar expresso. Olha lá um modelo de questão. João Manuel ajuizou demanda trabalhista em face do seu ex-empregador, sustentando o direito a pagamento de horas extraordinárias durante todo o pacto laboral, que ocorreu na cidade de Vitória, Espírito Santo. Trabalhou em Vitória, Espírito Santo. A demanda foi distribuída para a segunda vara do trabalho de São Paulo, capital, atual domicílio do reclamante. Na qualidade de advogado da empresa, apresente a peça processual adequada. Vejam que a dúvida, o problema é o local do ajuizamento. O problema é competência territorial. Atual domicílio do reclamante. Isso não gera aqui competência territorial. Local da contratação, idem. O que vale é o local da prestação dos serviços. Então fica fácil identificar que a peça é uma exceção de incompetência. Seguindo aqui, ó, nós vamos para a reconvenção. Como é que eu vou identificar que a peça a ser formulada é uma reconvenção? Primeiro, nós vamos para aquele beabá lá de processo sobre o conceito de reconvenção. O que é a reconvenção? Reconvenção é contra-ataque do réu ao autor no mesmo processo. Então, reconvenção é o contra-ataque do réu ao autor no mesmo processo. Então, percebam, numa hipótese de reconvenção, como nós estamos tratando com todas as possibilidades de peça, numa hipótese de reconvenção, a banca deixaria claro que foi ajuizada uma reclamação trabalhista, que foram pedidos A, B, C e D, mas que você, empresa, também tem um pedido a ser formulado. Da mesma forma que o reclamante pediu a condenação da empresa ao pagamento de verbas, você também tem alguma verba de natureza trabalhista aqui para contra-atacar, para pedir a condenação. Então, o reclamante pediu a condenação da empresa. Você, na qualidade de advogado da empresa, vai pedir a condenação do reclamante também ao pagamento, por exemplo, de alguma quantia. Vejam que a banca quer que você contra-ataque, que você não apresente só defesa, mas que você contra-ataque, que você peça a condenação do reclamante ao pagamento de verbas trabalhistas ou de entrega de algum material, de um fazer, não fazer. Mas ela quer que você contra-ataque, que você peça a condenação dele. Estaremos ali numa típica hipótese de reconvenção. Então eu identifico aqui a reconvenção com a informação sobre o ajuizamento de reclamação trabalhista e pedido a ser feito pelo réu, em decorrência daquele vínculo, algum pedido que você pode requerer em decorrência daquele vínculo de emprego. Como a reconvenção tem a natureza jurídica de ação, ela vai ser apresentada por petição inicial. A petição inicial aqui, ela vai ser endereçada para a vara do trabalho que determinou a notificação do reclamado. Então foi a 20ª vara do trabalho do Rio de Janeiro que notificou o reclamado. Então a reconvenção vai ser apresentada para a 20ª vara do trabalho do Rio de Janeiro. Então ali no endereçamento, o que nós teremos? Excelentíssimo senhor juiz da 20ª vara do trabalho do Rio de Janeiro, já com esse endereçamento. Olha um modelo aqui, um exemplo que pode ser cobrado.
João Manuel foi contratado pela empresa Alfa Serviços, entanto, tendo trabalhado ininterruptamente até o dia tal, quando foi dispensado com aviso prévio indenizado. Durante o pacto, era normal o acréscimo de jornada, nunca pago pela reclamada. Poucos meses antes de ser demitido, João Manuel, insatisfeito com a ordem que lhe foi dirigida, em momento de fúria, quebrou um computador da empresa, arremessando-o ao chão, sendo que o equipamento estava avaliado em R$10 mil. O valor da causa atribuído pelo reclamante é de R$6 mil. Na qualidade de advogado da empresa, redige a peça processual adequada, visando o recebimento da quantia referente ao dano sofrido por seu cliente. Então percebam que houve o ajuizamento da reclamação trabalhista, pedindo R$6 mil aqui em decorrência de horas extras. Só que percebam que o problema deixou claro que você também pode pedir a condenação dele. Vejam que houve um dano aqui de R$10 mil. Da mesma forma que o pedido dele está vinculado à relação de emprego, o seu pedido na qualidade de empresa, o seu contra-ataque na qualidade de empresa também está vinculado àquela relação existente. Vejam que o dano decorreu do trabalho. Então, qual seria o contra-ataque aqui? Você requerer a condenação dele ao pagamento desses R$10 mil, com base naquela regra do artigo 462 da CLT que fala de dano. Vejam que aqui houve dolo, no momento de fúria, ele arremessou ao chão o computador. Então percebam que eu tenho um contra-ataque. Se eu tenho contra-ataque, eu vou pensar em uma reconvenção. Identificamos a reconvenção de forma simples. A forma dela vai ser de petição inicial, que nós veremos mais à frente.